Há noites em que o corpo deita, mas a mente continua em pé. O travesseiro se torna um campo de batalha, onde pensamentos sobre contas, erros e medos travam guerras silenciosas. Talvez você conheça essa sensação. O quarto está escuro, mas dentro da cabeça há uma luz acesa que não se apaga. É a luz da preocupação, da autocobrança, da sensação de que algo sempre falta, mesmo quando você fez tudo o que podia durante o dia. É nesse instante que a alma pede silêncio, mas o ego insiste em continuar trabalhando. E é justamente aí, no intervalo entre o cansaço e o sono, que a prosperidade se perde. Durante o dia, muitos acreditam que prosperidade é resultado do esforço, do planejamento, das conquistas. Mas há uma verdade mais antiga, quase esquecida. O modo como você encerra o dia define o que o universo poderá construir em seu favor. É durante a noite que a mente, livre das pressões externas, revela suas crenças mais profundas, aquelas que moldam silenciosamente o amanhã. Marco Aurélio dizia que a alma é tingida pela cor dos seus pensamentos, e quando esses pensamentos são de escassez, o sono se transforma em um espelho daquilo que mais tememos. A Bíblia já falava desse mistério. No Salmo 4, versículo 8, está escrito: "Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro." Este versículo não é apenas uma prece, é um código espiritual. Ele revela que prosperidade não nasce da luta, mas da confiança. O verdadeiro descanso não é um ato físico, é uma entrega da alma. E a maioria de nós desaprendeu a confiar antes de dormir. Tentamos controlar o amanhã com pensamentos excessivos, como se pudéssemos consertar o futuro apenas pensando nele. Epicteto, o filósofo que ensinou sobre liberdade interior, dizia que não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. O modo como você reage ao fim do dia é o primeiro passo da prosperidade. Reagir com medo é reafirmar o desamparo. Reagir com entrega é reafirmar a fé. A cada noite, há uma escolha invisível acontecendo dentro de você: continuar lutando ou permitir-se descansar em paz. A mente noturna é um templo. Quando você fecha os olhos, ela não dorme. Ela continua a criar, a atrair, a reforçar tudo o que acredita. O sono não é uma pausa, é uma programação espiritual e emocional. O que você pensa antes de adormecer se torna o tom vibracional do seu novo dia. Por isso, prosperidade começa no silêncio noturno, quando você aprende a confiar o suficiente para soltar o controle e simplesmente descansar. Talvez você tenha tentado mudar sua vida através de metas, de técnicas, de mais esforço. Mas há um tipo de riqueza que nasce quando você decide encerrar o dia com serenidade. Essa é a verdadeira inversão da prosperidade. Entender que não é o dia que cria a noite, mas a noite que cria o dia seguinte. Quem aprende a dormir em paz, acorda com poder. Hoje convido você a se permitir um novo tipo de rotina noturna. Não uma rotina de tarefas, mas de entrega. Não de controle, mas de confiança. Porque enquanto você tenta segurar o mundo acordado, o universo apenas espera o momento em que você confia o suficiente para fechar os olhos e deixá-lo trabalhar por você. Silencie, respire e lembre-se: o sono é a semente do amanhã. E toda semente precisa de escuridão, de pausa e de fé para florescer. Há um momento quase imperceptível entre o fim do dia e o início do sono. É o instante em que o corpo se deita, mas o coração continua em movimento. A maioria das pessoas adormece com a mente, ainda tentando resolver o que já passou. Repassam conversas, projetam respostas, revisam decisões. Tentam consertar o que está além de seu alcance e, sem perceber, carregam para o travesseiro o mesmo peso que as impediu de respirar durante o dia. É um erro invisível porque parece natural, mas é justamente ele que impede a prosperidade de se enraizar. A prosperidade é como uma semente. Ela precisa de solo fértil, e solo fértil é uma mente em repouso. Quando você se deita com pensamentos de escassez, medo ou arrependimento,
o cérebro não entende que o dia acabou. Ele permanece em estado de alerta, como se ainda precisasse lutar para sobreviver. E nenhum jardim floresce em solo tenso. Nenhuma colheita prospera quando o terreno está endurecido pela preocupação. É por isso que tantas pessoas acordam cansadas, mesmo depois de uma noite inteira de sono. O corpo repousa, mas a alma não descansa. O sistema nervoso permanece em guerra, revivendo o passado e antecipando o futuro. É como tentar dormir com o coração em pé de guerra. E uma mente em guerra não cria, apenas se defende. Imagine um rio que passa o dia inteiro em correnteza, agitado pelas pedras e pela chuva. Quando a noite chega, ele precisa se acalmar para que a água volte a ser clara. Assim é o ser humano. A noite é o tempo em que a alma precisa se decantar. E quando não há descanso interior, o que deveria ser cura se transforma em cansaço acumulado. Muitos acreditam que prosperidade é sobre fazer mais, produzir mais, provar mais. Mas há uma sabedoria antiga que diz o contrário. Prosperar é também saber parar. O verdadeiro poder não está em continuar lutando, mas em saber o momento exato de recolher as armas internas e confiar que o que foi feito é suficiente por hoje. Quando o coração está em paz, o sono se torna um ato sagrado. O corpo não dorme apenas para se recuperar, ele dorme para reorganizar a alma. Cada respiração tranquila durante a noite é uma mensagem silenciosa enviada ao universo. Eu confio. E toda confiança é uma semente plantada na terra da prosperidade. Por isso, antes de se deitar, perceba a qualidade do silêncio que o acompanha. Ele é pesado ou leve? É cheio de culpa ou de entrega? O que se passa dentro de você no instante em que as luzes se apagam? É ali, nesse intervalo, que sua mente escolhe entre continuar lutando ou finalmente descansar. Aquele que aprende a repousar com serenidade não está fugindo da vida. Está apenas permitindo que a vida trabalhe em seu favor. Porque a prosperidade não nasce da força, mas da confiança tranquila que só pode brotar de uma mente em paz. Enquanto o corpo repousa, a mente continua ativa. O sono não é um desligar, mas um mergulho profundo nas águas do inconsciente. Durante a noite, tudo o que foi sentido, mas não compreendido, vem à tona. Emoções não resolvidas, pensamentos abafados, medos antigos, todos eles procuram um espaço para se reorganizar. A mente noturna é como um espelho. Reflete com exatidão o que o coração carrega durante o dia. Se há inquietação, ela mostrará caos. Se há confiança, ela refletirá serenidade. A neurociência confirma o que os antigos já intuíram. Durante o sono, o cérebro revisa, reordena e grava as experiências vividas. O hipocampo, responsável pela memória, age como um jardineiro silencioso, separando o que deve permanecer e o que precisa ser esquecido. Mas o que decide essa triagem não é a razão, é a emoção. Tudo o que você sente antes de adormecer torna-se o filtro dessa escolha. Se a última sensação do dia é preocupação, o cérebro registra o medo como realidade. E é assim que, noite após noite, a mente molda a sua visão de mundo. A prosperidade, então, começa muito antes de qualquer ação consciente. Ela nasce do tipo de emoção que você alimenta quando o dia termina. O que você sente ao apagar as luzes é o que o cérebro aprenderá a repetir. E quanto mais você dorme envolto em ansiedade, mais ela se torna parte de quem você é. Prosperar é, antes de tudo, ensinar a si mesmo a dormir com o coração tranquilo. Há uma sabedoria oculta no simples ato de adormecer. É quando o ego finalmente se cala que a alma pode falar. Se você ouve essa voz interior, perceberá que ela nunca exige, nunca acusa, nunca compara. Ela apenas convida ao descanso, à rendição, à confiança em algo maior que o próprio controle. Esse é o instante em que o inconsciente deixa de ser um inimigo misterioso e se torna um aliado silencioso na criação da sua realidade. Por isso, cuide com atenção do que pensa antes de dormir. As palavras que você repete em silêncio são sementes mentais lançadas no solo fértil da inconsciência.
Elas germinam em forma de sensações, decisões e oportunidades. O que hoje parece apenas um pensamento noturno, amanhã se tornará parte do seu destino. E aquele que entende isso, não teme mais o escuro. Ele o honra como o tempo sagrado da criação invisível. Vivemos em uma época que glorifica o controle. Desde cedo, aprendemos que descansar é desperdiçar tempo, que parar é perder espaço, que confiar é fraqueza. A mente moderna, moldada pela urgência e pela comparação, transformou o descanso em culpa. E assim, mesmo exaustas, as pessoas continuam tentando provar o próprio valor, trabalhando até dentro dos próprios pensamentos. Mas há uma sabedoria silenciosa que o mundo esqueceu. O descanso é um ato de fé. É a confiança profunda de que o universo continua agindo, mesmo quando você escolhe se recolher. A Bíblia ensina que Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Isso significa que o repouso não é ausência de ação, mas expressão de confiança. Aquele que descansa reconhece seus limites e entrega o que não pode controlar. Já o que tenta dominar tudo se transforma em prisioneiro do próprio esforço. É o pecado moderno da autossuficiência. Acreditar que tudo depende apenas da própria força. E quanto mais alguém tenta sustentar o mundo com as próprias mãos, mais pesado o mundo se torna. Essa ilusão de controle cria um ciclo de exaustão invisível. As pessoas dormem com o corpo cansado, mas com a mente em alerta. Tentam prever, resolver, antecipar, como se o futuro dependesse da vigília constante. Porém, quanto mais se esforçam, mais se distanciam da serenidade onde a verdadeira prosperidade nasce. Prosperidade não é o resultado de quem faz sem parar, mas de quem confia no tempo certo das coisas. Sêneca dizia que quem não sabe descansar, não sabe viver. E essa frase carrega um segredo profundo. Quando você se recusa a descansar, está dizendo ao universo que não confia nele. Está afirmando, mesmo sem palavras, que só você pode conduzir o que deveria ser entregue. Mas a mente que não entrega, não recebe. Prosperidade requer espaço. E o descanso é a forma mais nobre de abrir espaço para o novo entrar. Há uma força invisível que age em silêncio quando você se permite parar. No repouso, o corpo se regenera, a mente se alinha, o coração se acalma. E é nesse terreno fértil de quietude que o espírito volta a ouvir a sabedoria interior que o mundo acelerado tenta abafar. O descanso não é desistência, é o retorno à confiança. E quem confia verdadeiramente já está em comunhão com a prosperidade. Há hábitos que parecem inofensivos, mas são orações silenciosas ao medo. A maioria das pessoas não percebe que todas as noites, antes de dormir, realiza rituais invisíveis que alimentam a escassez. Checar o celular pela última vez, revisar as contas, reclamar do dia, comparar-se com outros, assistir a notícias de tragédia. Tudo isso é uma forma de reafirmar a crença de que algo está faltando, de que o mundo é perigoso, de que nunca é o bastante. É um ritual sem altar, mas com poder. E quanto mais ele se repete, mais a mente se curva diante da preocupação, sem perceber que está orando para aquilo que teme. O ser humano é um criador constante, mesmo em silêncio. Cada pensamento é uma semente lançada no campo invisível da mente. Quando o último pensamento antes do sono é de preocupação, o inconsciente o transforma em um padrão, em uma frequência, em uma verdade emocional. A pessoa acorda no dia seguinte com o mesmo peso de ontem, acreditando que nada muda. Não porque o universo não age, mas porque a mente o impede de agir. Prosperidade não floresce em solo cultivado pelo medo. Esses rituais modernos, repetidos com distração, são os equivalentes contemporâneos das antigas preces de desconfiança. Mas, assim como o corpo precisa de higiene, a mente também precisa de purificação. É preciso aprender a encerrar o dia como quem encerra um ciclo sagrado, limpando as palavras ditas, as emoções acumuladas, os pensamentos que já não servem. Cada gesto, cada pensamento, cada respiração noturna é uma escolha entre reforçar o medo ou alimentar a fé. Imagine o que acontece quando, ao invés de revisar o que falta, você escolhe contemplar o que permanece.
O coração muda de frequência, o corpo relaxa, a respiração se aprofunda e o universo, que sempre responde à vibração mais sincera do coração, começa a se alinhar ao novo estado de confiança que nasce dentro de você. É um gesto pequeno, mas com poder imenso, substituir o ritual da escassez pelo ritual da entrega. Há uma sabedoria antiga que diz: onde está o teu foco, aí está o teu altar. Se o foco da sua noite está na falta, o altar da sua mente está erguido ao medo. Mas se o foco está na entrega e na gratidão serena, o altar se torna sagrado. Prosperidade não é um prêmio reservado aos incansáveis. É um estado que floresce quando a mente finalmente deixa de se ajoelhar diante da preocupação e aprende a repousar em paz. Durante o dia, o foco é uma ferramenta poderosa. Ele direciona, organiza, sustenta. Mas à noite, o mesmo foco que nos impulsiona pode se tornar uma prisão. Muitos acreditam que precisam manter a mente concentrada até o último segundo, controlando pensamentos e tentando forçar a calma. Esquecem que o foco é a força do dia, mas a rendição é o poder da noite. Prosperidade não é resultado de esforço contínuo, mas do equilíbrio entre ação e entrega. Quando o corpo pede descanso e a mente insiste em permanecer em alerta, nasce o cansaço que destrói a clareza interior. A mente precisa aprender a mudar de linguagem entre o sol e a lua. O foco é o verbo do dia, a entrega é o verbo da noite. À luz do dia você precisa agir, decidir, sustentar. À luz do silêncio precisa confiar, soltar, permitir. Aquele que tenta manter o mesmo ritmo em ambos os tempos se torna escravo da própria tensão. Há sabedoria em saber quando usar a força e quando permitir-se ser guiado. O rio que corre o tempo todo se desgasta. O rio que sabe repousar se renova. Muitos confundem foco com controle. Mas foco é presença, não tensão. Quando você direciona sua atenção com serenidade, o mundo interno se organiza. Porém, quando o foco nasce do medo, ele se transforma em vigilância. E nenhuma prosperidade nasce de uma mente que vigia o próprio futuro. A noite não é o foco que cria prosperidade, é a confiança tranquila de quem sabe que tudo já está sendo conduzido. O descanso é a pausa sagrada que transforma o esforço em sabedoria. É nele que a mente reinterpreta as experiências do dia e encontra novos significados. O sono que vem após a entrega é diferente do sono que vem após o cansaço. Um cura, o outro apenas anestesia. E há uma grande diferença entre dormir por exaustão e dormir por confiança. Prosperidade é a harmonia entre o fazer e o deixar ser. A mente que sabe alternar foco e rendição vive em equilíbrio com as leis invisíveis da criação. Durante o dia você planta. Durante a noite confia na germinação. Quem tenta vigiar a semente não vê o milagre acontecer. Mas aquele que confia, mesmo no escuro, desperta para um jardim que floresceu em silêncio. O silêncio verdadeiro não nasce do esforço. Ele nasce da coerência interior. Muitas pessoas, ao deitar-se, tentam forçar o silêncio como quem tenta domar uma fera. Fecham os olhos e dizem a si mesmas: preciso parar de pensar, preciso me acalmar. Mas quanto mais lutam, mais forte a mente grita. Isso acontece porque o pensamento não é o problema em si, e sim a emoção que o alimenta. Tentar silenciar a mente sem antes compreender o que ela sente é como tentar acalmar o mar enquanto o vento continua soprando. A mente fala porque o coração ainda está em movimento. Cada pensamento é um reflexo de algo não aceito, não resolvido, não compreendido. Quando você tenta calá-lo à força, ele apenas muda de forma e retorna disfarçado de ansiedade, de inquietação ou de insônia. O verdadeiro silêncio não se impõe, ele é consequência. Ele nasce quando você começa a observar, em vez de controlar. Quando aceita o fluxo natural das emoções, a mente, finalmente, entende que não precisa mais lutar. Sêneca dizia que aquele que domina suas emoções, domina o seu destino. Mas esse domínio não é repressão, é presença. Silenciar a mente não é calar pensamentos, é escutá-los sem se tornar prisioneiro deles.
É permitir que passem, como nuvens que o vento leva, sem precisar agarrar nenhuma. Quando você começa a observar sem reagir, a mente aprende que não há perigo em estar quieta, e só então o silêncio aparece, não como imposição, mas como estado natural do ser. O erro está em buscar o silêncio como um objetivo, quando ele deveria ser um resultado. Você não precisa produzir calma, precisa apenas criar espaço para que ela se revele. A calma sempre existiu dentro de você, mas estava encoberta pelo barulho do medo, do controle e da resistência. Quando você se permite estar presente com o que sente, sem fugir nem tentar mudar nada, o corpo relaxa, o coração desacelera e a mente, por fim, repousa. O silêncio é a voz mais alta do espírito. Ele não grita, não exige, não compete. Ele apenas se manifesta quando o ruído do controle cessa. E nessa quietude profunda, a alma se reconecta ao seu eixo, lembrando que não é o ruído que cria a vida, mas o espaço entre os sons. Aquele que aprende a silenciar sem forçar, descobre o poder de uma mente pacificada, uma mente que não apenas dorme em paz, mas desperta com sabedoria. Há um momento do dia em que tudo pede encerramento. Não é apenas o corpo que precisa de descanso, é a alma que pede conclusão. A maioria das pessoas termina o dia como quem apenas apaga uma luz e fecha uma porta, sem consciência de que está encerrando um ciclo de experiências, emoções e escolhas. Mas a sabedoria espiritual e filosófica ensina que o modo como se encerra um dia determina o que o próximo trará. Cada noite é um ritual de encerramento, um ponto final que define a harmonia da linha seguinte. Jesus, antes de entregar o Espírito, pronunciou palavras que ecoam até hoje. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa frase é a síntese perfeita da rendição consciente. Não uma fuga, mas uma entrega lúcida. Ele não desistiu da vida, apenas a confiou a algo maior. E é isso que o verdadeiro fechamento do ciclo diário representa. O ato sagrado de liberar o controle, de permitir que o dia cumpra seu papel e volte ao silêncio. É dizer a si mesmo: fiz o que pude, aprendi o que era preciso, agora descanso. A mente humana tem dificuldade em encerrar. Ela quer resolver, entender, corrigir, continuar. Mas a sabedoria mora na pausa. Assim como a natureza precisa do pôr do sol para restaurar a energia da terra, o ser humano precisa da noite para restaurar a alma. Não há prosperidade em uma mente que vive em continuidade incessante, sem intervalos. O fechamento é o que dá sentido à jornada. É o espaço entre um ciclo e outro que permite que o novo nasça. Sêneca escrevia, antes de dormir, cartas a si mesmo. Revisitava as ações do dia com serenidade, observando erros e acertos sem culpa, apenas com clareza. Ele chamava isso de revisão da alma. Essa prática era o modo de garantir que o peso do dia não atravessasse o limiar da noite. Quando você fecha um ciclo conscientemente, o coração se liberta do passado imediato e se torna campo fértil para o amanhecer. É o mesmo princípio do perdão. Não se trata de esquecer, mas de permitir que a vida siga seu curso. Encerrar o dia é um ato de sabedoria, porque ele exige humildade. É o reconhecimento de que você não tem o controle de tudo e não precisa ter. Quando o espírito se rende ao fluxo da vida, o descanso deixa de ser apenas físico e se torna espiritual. O sono se transforma em comunhão e a noite em território de renovação. Quem aprende a fechar seus ciclos diários com consciência, desperta a cada manhã mais leve, mais lúcido e mais próspero. Entre os ensinamentos mais profundos deixados pelos filósofos estoicos, há um ritual silencioso que poucos ainda praticam: a revisão da alma. Sêneca, todas as noites, antes de dormir, dedicava um tempo para conversar consigo mesmo. Ele revisava as ações do dia, as palavras ditas, as emoções sentidas, não para se culpar, mas para compreender, não para se julgar, mas para clarear o que dentro dele ainda precisava de direção. Essa prática era o modo como ele limpava o coração antes de adormecer, porque dormir com o coração limpo é dormir em paz. A revisão da alma
é o contrário da autocrítica que consome. É o olhar sereno de quem deseja crescer, não o olhar severo de quem se pune. Sêneca escrevia que ninguém é melhor por acaso. A melhoria é fruto da observação constante, da consciência aplicada aos detalhes da vida cotidiana. Quando você revisa o seu dia com sinceridade e sem dureza, o cérebro entende que não precisa mais defender-se. Ele aprende a descansar, porque há coerência entre o que você vive e o que você sente. Essa revisão não precisa de rituais complexos. Pode começar com perguntas simples feitas em silêncio. O que em mim agiu com amor hoje? O que ainda carrego que já posso soltar? Em quais momentos me perdi da minha própria presença? Perguntas sinceras, feitas com ternura, abrem portas para uma lucidez que não nasce do intelecto, mas da alma. Ao responder-se com honestidade, você reorganiza o seu interior, e o que é compreendido não pesa mais. A mente se regenera quando há compreensão. A emoção se dissolve quando é aceita. O coração encontra paz quando se sente visto. Por isso, essa técnica é mais do que um exercício de reflexão. É uma reconciliação com a própria humanidade. Revisar o dia é recolher as partes de si que ficaram espalhadas em cada emoção mal resolvida. É reunir-se antes de dormir. É voltar a ser inteiro. E quando a cabeça encosta no travesseiro, após essa revisão sincera, o sono se torna diferente. Não é o sono da fuga, é o sono da paz. O inconsciente recebe o recado de que está tudo em ordem. E a noite, que antes parecia longa, se transforma em abrigo. Assim, o amanhecer encontra um ser mais leve, mais consciente e mais pronto para prosperar. A revisão da alma é o gesto invisível que prepara o terreno da mente para florescer com clareza. A maioria das pessoas acredita que prosperidade é um movimento visível, algo que se manifesta em conquistas, em resultados, em aplausos. Mas há um tipo de prosperidade que se constrói longe dos olhos, no silêncio da noite. É o paradoxo da verdadeira abundância. Ela nasce quando nada parece acontecer. Enquanto o corpo dorme e o mundo desacelera, o inconsciente trabalha em segredo, reorganizando pensamentos, curando memórias e alinhando intenções. O que parece pausa é, na verdade, um período fértil de criação invisível. A mente silenciosa é um campo onde as sementes da prosperidade germinam. Não há esforço, não há tensão, apenas um tipo de ordem que nasce da calma. O silêncio noturno é um útero mental. Nele, tudo o que você acredita sobre si mesmo começa a tomar forma. É por isso que o estado emocional antes do sono é tão decisivo. Ele é o molde da realidade que o cérebro recriará ao despertar. O que é sentido em paz durante a noite floresce em prosperidade durante o dia. Há uma sabedoria divina em permitir-se parar. Quando você cessa o ruído, a alma encontra espaço para ouvir a direção correta. É nesse intervalo que o universo responde. Jesus dizia que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O ouvido da alma só escuta no silêncio, e o silêncio é o terreno onde o invisível trabalha. A prosperidade silenciosa é o resultado da entrega que confia, mesmo sem entender, mesmo sem ver. O paradoxo está em que os frutos mais visíveis da vida nascem de gestos invisíveis. A árvore frondosa começa em uma semente escondida sob a terra. A luz da manhã começa na escuridão da noite. O sucesso começa no descanso sereno de quem aprendeu a confiar. Prosperidade não é sobre o que você faz, é sobre quem você é, enquanto o universo trabalha por você. O descanso não é ausência de ação, é cooperação com a ordem natural da vida. Quem entende o poder desse paradoxo deixa de lutar contra o tempo. Ele permite que a prosperidade siga seu curso natural, sabendo que, enquanto dorme, algo dentro dele continua criando. Não há pressa, não há medo, há apenas confiança. E quando o coração confia, o invisível se torna favorável. Prosperidade é esse movimento sutil, o florescer silencioso que acontece dentro de quem aprendeu a descansar com fé. Havia um empresário que vivia em constante ansiedade. Sua mente nunca parava. Mesmo após o sucesso, ele sentia que algo faltava.
O medo de perder o que conquistara o mantinha acordado até tarde, cercado por papéis, mensagens e listas de tarefas. Ele acreditava que, quanto mais controlasse, mais prosperaria. Mas sua prosperidade estava se tornando um fardo. Dormia pouco, sonhava mal, acordava exausto. Até que um dia, ao conversar com um mentor espiritual, ouviu algo simples e transformador. A prosperidade não nasce da tensão, mas da confiança com que você encerra o dia. A princípio, ele não entendeu. Pensou que se tratava de mais uma frase bonita, mas pela primeira vez em muitos anos, decidiu tentar algo diferente. Antes de dormir, trocou o celular por um caderno. Em vez de planejar o amanhã, escreveu 3 coisas que escolheria entregar. Chamou de suas entregas do dia. Não eram palavras de gratidão genérica, mas confissões sinceras. O que ele não controlava, o que havia aprendido e o que estava disposto a soltar. Foi desconfortável no início. O silêncio parecia um inimigo. Mas noite após noite, o ato de escrever se transformou em um ritual de entrega. Com o passar dos dias, algo começou a mudar. O sono, antes agitado, tornou-se profundo. As manhãs, antes pesadas, ganharam leveza. Ele começou a perceber que, ao soltar o controle, sua mente se abria para soluções mais criativas. Situações que antes pareciam complexas começaram a se resolver com naturalidade. Descobriu que o descanso noturno não era tempo perdido. Era tempo sagrado de reorganização interior. A cada noite, entregava um pouco mais. A cada manhã, sentia-se mais inteiro. 60 dias depois, não apenas suas noites haviam mudado, mas também suas decisões. Sua empresa prosperava com mais harmonia, suas relações estavam mais calmas e sua presença se tornara mais lúcida. Ele compreendeu então que o segredo não estava em fazer mais, mas em confiar mais. Que prosperidade é o reflexo direto da paz interior de quem conduz a própria vida. Aquele homem aprendeu algo que muitos passam a vida inteira sem perceber, que o travesseiro é um altar, e que o modo como você se deita diante dele é o modo como confia na vida. Quando o ritual do descanso se torna um ato de entrega, o sono deixa de ser apenas biológico e passa a ser espiritual. Prosperar é isso, dormir com o coração livre para acordar com a mente criadora. Enquanto o corpo dorme, o cérebro não descansa. Ele trabalha em silêncio, reorganizando cada memória, emoção e crença vivida ao longo do dia. Durante o sono REM, a fase mais profunda e criativa do descanso, regiões como a amígdala e o córtex pré-frontal entram em harmonia. A amígdala, guardiã das emoções, processa o que foi sentido. O córtex pré-frontal, sede da razão, traduz esse material emocional em aprendizado. Juntas, essas áreas decidem o que deve ser gravado como verdade. É um processo de reprogramação natural, que acontece todas as noites. O cérebro não distingue o real do intensamente sentido. O que você sente antes de dormir é o que ele toma como verdade emocional. Se você adormece em preocupação, o sistema nervoso interpreta que o mundo é perigoso e precisa permanecer em alerta. Se adormece em confiança, o cérebro entende que o ambiente é seguro e libera substâncias de regeneração e equilíbrio. A mente cria a realidade enquanto o corpo repousa. Por isso, o estado emocional com que você encerra o dia é uma das forças mais determinantes na construção do amanhã. A ciência moderna, sem perceber, confirma o que os antigos já sabiam. O sono é um tempo de criação. Não apenas biológica, mas energética e espiritual. O que você repete antes de dormir, suas frases, suas imagens mentais, seus sentimentos, se tornam comandos que o cérebro executará silenciosamente durante a noite. É como se o sono fosse o solo fértil onde suas crenças se enraizam. A dúvida adormece o medo, mas a fé adormece a esperança. Quando você compreende esse mecanismo, começa a tratar o momento de dormir com reverência. A última emoção do dia torna-se uma semente de prosperidade. Não se trata de negar o que aconteceu, mas de escolher a vibração com que encerrará a experiência. A neurociência mostra que o cérebro
pode mudar padrões de crença em poucas semanas quando há repetição emocional coerente. O que os filósofos chamavam de disciplina da alma, a ciência agora chama de neuroplasticidade. Dormir, portanto, não é apenas um ato fisiológico. É uma prática espiritual e mental. Ao adormecer em rendição, você permite que o cérebro grave o código da prosperidade, segurança, merecimento, gratidão. E ao acordar, esse código se manifesta em decisões mais sábias, em percepções mais claras e em uma mente mais alinhada com a abundância. A prosperidade não começa no trabalho que se faz com as mãos, mas no descanso que se concede à mente. O travesseiro é o primeiro altar da alma cansada. Nele o corpo repousa, mas é o espírito que se entrega. Cada noite traz a oportunidade de transformar esse gesto simples, de deitar-se, em um ritual sagrado de confiança. O altar do travesseiro é o lugar onde você encerra o diálogo com o mundo e inicia o diálogo com o divino que habita dentro de si. É o espaço onde o controle perde o sentido e a fé encontra morada. Antes de deitar-se, olhe para o travesseiro como quem se aproxima de algo sagrado. Imagine que sobre ele estão guardadas todas as suas histórias, suas lutas e seus aprendizados. Respire profundamente e, em silêncio, declare: hoje entrego o que não posso controlar e retenho apenas o aprendizado. Essa simples frase tem um poder que vai além das palavras. Ela reposiciona o sistema nervoso, tira o corpo do modo de luta e o conduz ao estado de paz. É uma rendição ativa. Você não está desistindo, está se realinhando com o fluxo natural da vida. O cérebro, ao ouvir essa linguagem emocional de entrega, entende que está seguro. Os batimentos desaceleram, o ritmo da respiração se torna suave e o corpo começa a liberar hormônios do repouso. A ciência chamaria isso de resposta parasimpática, mas o coração chama de confiança. Esse é o momento em que o travesseiro se torna mais que um objeto. Ele vira um símbolo de descanso espiritual. O corpo se deita, mas a alma se eleva. Ao repetir esse gesto noite após noite, o inconsciente aprende o significado desse ritual. O travesseiro passa a ser um lembrete silencioso de que existe um espaço entre você e o mundo. Um espaço que não precisa ser preenchido com preocupação, mas com presença. Aos poucos o medo perde força e a mente entende que descansar é um ato de poder. O simples gesto de deitar-se se transforma em um treino diário de confiança. Esse altar simbólico é também um lembrete de que a prosperidade é fruto de comunhão, não de tensão. Quem aprende a deitar-se em paz está, na verdade, cultivando a arte de receber, porque só recebe quem solta, só prospera quem entrega. E ao acordar, você não apenas desperta para um novo dia, mas para um novo modo de existir, mais leve, mais lúcido e mais próspero. O travesseiro guarda o silêncio onde a alma conversa com Deus. E é desse silêncio que a verdadeira abundância brota. Desde os primórdios, a humanidade associa o descanso à interrupção. Mas nas páginas mais antigas da sabedoria divina, o repouso é apresentado não como pausa, e sim como semente. Quando a Bíblia relata que Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, ela revela algo mais profundo do que o simples ato de descansar. Mostra que o descanso é o terreno invisível onde a criação se renova. A prosperidade, portanto, não nasce apenas da ação, mas da pausa que a sustenta. É no repouso que a alma se reorganiza, que o coração volta ao ritmo da verdade e que a mente reencontra o seu centro criador. O repouso fértil é aquele que não vem da fuga, mas da fé. Ele não é o descanso da exaustão, é o descanso da confiança. O ser humano moderno, acostumado ao movimento constante, acredita que tudo depende de sua força e por isso dorme em guerra. Mas há uma força maior que age quando o corpo se permite parar. A mente que confia não paralisa o mundo, apenas deixa o universo continuar o trabalho que ela iniciou. Prosperar é entender o limite entre o esforço humano e o milagre natural. Há um poder silencioso agindo enquanto você dorme. Enquanto o corpo repousa, a inteligência divina organiza o caos, alinha oportunidades e corrige rotas invisíveis.
É como se a noite fosse o tempo em que Deus continuasse o que você começou durante o dia. Por isso, a entrega noturna é mais do que descanso, é comunhão. Quando você dorme em paz, está dizendo ao universo: eu fiz a minha parte, agora confio na tua. E essa confiança cria um campo magnético de prosperidade, onde o que é seu vem em direção a você, naturalmente. O repouso fértil também é um gesto de humildade. É o reconhecimento de que não somos deuses e que a vida não depende apenas de nossas mãos. É permitir-se ser sustentado como o solo sustenta a semente que descansa em silêncio antes de florescer. Ninguém vê o broto nascendo sob a terra, mas é ali, no escuro, que a vida acontece. Assim também é com a prosperidade. Ela germina nas noites em que você escolhe descansar com fé, mesmo sem enxergar o resultado. Aqueles que entendem esse segredo deixam de lutar contra o próprio tempo. Eles sabem que há sabedoria em parar, em respirar, em confiar. O repouso fértil é o ponto onde o humano encontra o divino, onde o fazer se encontra com o ser. Quando o coração aprende a descansar, o universo encontra espaço para agir. Prosperidade, afinal, não é apenas o fruto do trabalho, mas o resultado do repouso que floresce dentro de uma alma confiante. Prosperidade não nasce em mentes exaustas, mas em corações que aprenderam a descansar sem desistir. O mundo moderno nos ensinou que é preciso estar sempre em movimento, sempre produzindo, sempre provando algo. Mas a sabedoria silenciosa ensina o oposto. Há poder em parar, há riqueza em confiar, há abundância em simplesmente repousar com a alma em paz. Prosperar é, antes de tudo, permitir-se ser sustentado pela vida. O descanso, quando vivido com consciência, é uma oração silenciosa de gratidão. O Salmo 127, versículo 2, nos lembra: o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Esse versículo não fala apenas do repouso físico, mas de um estado de segurança interior. Dormir é um ato de amor divino. É a resposta do corpo a uma mente que confia. E aquele que dorme em confiança, desperta em força. O sono, portanto, não é ausência de vida, é parte essencial do milagre de viver. Sêneca dizia que quem aprende a se deitar com a consciência em paz, acorda com o espírito em ordem. Essa frase sintetiza o ciclo da prosperidade interior. Quando a mente adormece tranquila, o coração se reorganiza. E o amanhecer não é apenas o início de um novo dia. É o renascimento de uma nova versão de si mesmo, mais clara, mais centrada, mais abundante. Prosperidade não é um destino, é uma consequência da serenidade cultivada no silêncio da noite. Mais do que rotinas de ação, a vida pede rituais de entrega. Mais do que metas noturnas, o espírito pede serenidade. Mais do que dormir por cansaço, o ser humano precisa aprender a descansar com propósito. Quando o corpo repousa e a mente confia, o universo encontra espaço para agir. A verdadeira abundância não está no quanto você faz, mas no quanto você permite que o fluxo da vida o guie. Assim, enquanto o mundo apaga suas luzes, lembre-se: quem dorme em paz, acorda em poder. Feche os olhos com confiança. Permita que o sono cure o que o dia não soube resolver. O silêncio da noite é a linguagem com que Deus reorganiza a sua história. E quando o sol nascer, você verá. Não foi o descanso que interrompeu a prosperidade. Foi ele que a tornou possível.